Bem, o fato de eu ser repetitivo na introdução não é por. É um mantra, né, de certo modo, a repetição. Mas é um asserenamento meu também de sempre relembrar os elementos de tranquilidade pelo ambiente dos amigos que estão reunidos, porque Jesus orienta que dois ou mais que se reunissem em nome dele, ele estaria no meio, então de certo ele está conosco. A liberdade que nos é concedida aqui de ser coloquiais, né, de conversar sobre o tema. E a outra questão que é muito interessante, meritória, né, em relação aos irmãos, é o fato de ser uma atitude voluntária. Parece óbvio, né, mas nós que somos assim, lidamos com o ambiente também de escola, e que existe às vezes o pessoal que está ali por obrigatoriedade de ensino, por uma questão de carreira profissional e tal, é uma situação diferente, que ali o tipo de permuta, às vezes é o resultado social daquele aprendizado, ou a criança obrigada a estar na escola por enquanto, e aqui não. A turma, é o ambiente de ensino dos sonhos do professor. As pessoas vêm livremente, e do sonho também de quem acompanha o estudo, né? Porque naturalmente vem quando pode, na disponibilidade que tenha, pode interromper o estudo, falar a introdução está muito grande, então já vou desistir. Vamos iniciar. Propusemos os temas e o mais votado foi temor. Não fui a dicionário nesse sentido, não, porque nós vamos escrevendo de acordo com aquilo que nós sentimos que temos e que nós somos, tá? Todo conteúdo espírita, todo conteúdo filosófico com que nós lidamos aqui, é conteúdo psíquico, é conteúdo da humanidade. E temor, então, para nós é uma realidade, de vez em quando eu vou chamar aqui de temor, de vez em quando eu vou chamar de medo, embora a palavra temor no Antigo Testamento tenha um emprego um pouco diferente de ser meramente o medo. Ele faz parte, o temor, ou medo, vou chamar de medo no início, das nossas emoções. Emoção, ela não é palpável, ela é invisível. Só que ao mesmo tempo que ela é invisível, ela é real. Às vezes a nossa tendência materialista, nós consideramos que real é aquilo que afeta o nosso tato, né? Que é concreto. Por isso nós demoramos tanto a incluir no grupo, eu ia falar no rol das doenças, rol é uma palavra desnecessária, no grupo das nossas doenças, né? As questões psicossomáticas e a questão da depressão, por exemplo. É claro que ela é muito concreta para quem sente, que para quem não está ali envolvido, né, imerso naquela doença, aí a gente tenta aquelas, com a melhor intenção, né? Saia dessa, como se fosse só pegar e sair. A pessoa não quer estar ali, aquilo não é agradável, é muito desagradável. Não, faça uma prece, hein? Ou então a outra, que talvez seja pior, você tem que fazer algum esforço aí, você tem que se ajudar. É aquela questão representada num dos contos, né, dos clássicos aí, encantados, de Alice no País das Maravilhas, né? Tem a representação de que Alice ela diz assim, nossa, agora eu estou diminuindo de novo. E ela ainda chega a dizer algo que é muito profundo em termos literários. Ela diz assim, agora eu serei obrigada a me afogar nas minhas próprias lágrimas. Olha, ela se sentiu diminuindo. É a mesma ideia de quem se deprime. Acha a realidade grande, opressora, esmagadora, pavorosa, aí se fecha. E chora e receia se afogar nas lágrimas, ou seja, morrer de depressão. É muito concreto. Não deve nem ser subestimado
e nem ignorado do ponto de vista da necessidade do que a espiritualidade oferece através dos médiums, cientistas médicos, da medicação. Com todos os trabalhos, pode falar a água fluídica pode ajudar, a prece ajuda, o passe é fundamental, a boa palavra, o desabafo, a convivência, a compreensão, tudo. Mas quando ela já está muito enraizada no corpo físico, quando ela se refere à carência, por exemplo, de hormônio, serotonina, significa que ela tem que ser quimicamente ajudada, porque a descoberta científica desses recursos sintetizados, né, também fazem parte de um mundo em evolução e com mais presença divina. O medo também é assim. Nós não escolhemos ser medrosos. Ter mais ou menos timidez, porque a palavra temor, ela tem a mesma base da palavra timidez. E eu sei bem que é isso, porque na minha infância, é difícil acreditar assistindo a estudo, assim, tantos estudos e eu tão falante, né? Mas eu ficava vermelho por qualquer coisa. Andar na rua me causava uma timidez terrível, ela ardia, eu ficava vermelho. Umas pessoas muito indiscretas, crianças, então, sabe, olha, está vermelho igual um tomate, está vermelho igual um pimentão. E outros, acho que é melhor esse pessoal que fala assim do que aqueles que tentam disfarçar e fazer de conta que não estão percebendo. Vai ter uma coisa ali, vai ter um troço. Timidez. Sala de aula, às vezes eu queria falar alguma coisa, eu achava que eu tinha uma resposta, mas a frase sumia. E quando eu falava, eu ficava muito vermelho, porque as pessoas estavam me olhando, e às vezes eu disfarçava, na minha hipótese, naquela resposta, daquele acerto. Aí se eu errava, eu ficava mais envergonhado ainda. Tudo. Estar em público, qualquer coisa, timidez, o tímido não escolhe acerto. O medo, ele é doloroso. Então, por que o tema é importante? Porque nós estamos falando de uma questão que faz parte da nossa constituição emocional, do nosso aparato psíquico para viver, faz parte do nosso mundo de expiações e provas, porque o nosso espírito, então, primeiramente, entra o aspecto traumático, né? Nós somos provenientes, né, de vários mundos, e dentre eles estados anímicos primitivos, de situação de luta, de guerra, de predador, de caça, de esconderijo, de emboscada, de muita questão que nos traumatizou. Imaginemos, né? Mundos primitivos e agora o nosso mundo, para quem não é conhecedor dessa escala, que Allan Kardec registra, a codificação. Então os mundos começam primitivos, expiações em provas, mundos regenerados, mundos felizes e mundos celestiais. Nós estamos no segundo degrau, né? Nós estamos na faixa de expiações e provas. E a gente fala assim, mundo em regeneração. Esse regeneração equivale a regenerando. Isso quando termina com N, DO, gerúndio no português, é uma questão interessante, porque é uma forma verbal que não tem tempo. Mas o que isso tem a ver com o mundo regenerando, mundo em regeneração? A gente não sabe, igual Jesus está chegando. Está chegando, já viu quando alguém atrasa? Aí fala, mas a pessoa não chega, a gente tem a reunião e está complicado. Aí a pessoa geralmente liga, avisa e fala assim, já estou chegando. É interessante, porque nem é já, nem estou, porque não está ali, não estou ali. E o chegando é uma coisa que pode estar pertinho, né? Eu já estou pertinho, já chegando. Aí o pertinho dele, não é às vezes o pertinho de quem está ouvindo. Quando alguém diz assim, eu estou terminando, aluno, estou terminando de fazer. Depende da maturidade, porque algumas pessoas, quando dizem isso, elas estão falando mesmo de uma etapa da conclusão. Mas, às vezes, nós usamos esse gerúndio como um sofisma, uma maneira de dizer algo que a gente não sabe, que não tem muito tempo, tá? Então, quando nós dizemos mundo em regeneração, é para nos deixar otimistas, né? Quando dizemos assim, o nosso mundo está se regenerando, esse é o tempo todo, o tempo sempre concorre em nosso favor. Muitas situações de expiações e provas, de traumas, de culpas,
de influência deste mundo competitivo. E aí eu não estou sendo pessimista, eu só estou sendo realista para entendermos que é muito natural que nós tenhamos medo. É da nossa psicologia. O temor, a timidez, o medo, são daquele grupo de taoísmo, né? Yin e Yang. Yang é mais do grupo do fogo, né? Da ansiedade, da, da franqueza desenfreada, da impulsividade, da precipitação, do, do exagero, tá? O grupo Yin é o grupo da água, o grupo da angústia, da tristeza, da melancolia, da introspecção. Então, o medo é como se na ideia taoísmo é como se tivesse muita água. E a ansiedade, então a depressão pode ser água. Alice no País das Maravilhas de novo, né? E o abrasamento, aí o fogo. O fogo nós até o representamos no inferno, né? Imaginamos assim, queima, a pessoa fica agitada. Mas aí fala assim, então significa que o fogo é ruim, que a água é boa? Nós acabamos de falar que a angústia, a depressão, existem umbrais quentes do fogo e umbrais quentes da água. Aqueles umbrais frios, aqueles umbrais em que parece que o tempo não passa. É tédio, isso também é complicado. Então, neste grupo do temperamento Yin, nós temos a timidez, o temor, o medo. O medo, então, é uma sensação dolorosa e pelo fato de nós termos comido da árvore do fruto do conhecimento e termos a capacidade de pensar continuamente, de elaborar ideias. Piaget tem uns nomes para isso, né? O nome é complicado pra caramba, então nem vou falar função semiótica, não falo. Mas nós temos ideia das coisas e nós temos noção do futuro. Se bem que o animal também, quando ele relanceia o olhar assim, ele está esperando alguma coisa pode vir, uma chuva, uma presa, um parceiro, uma parceira, também pode acontecer. Eles têm uma noção. Nós temos uma projeção muito mais duradoura e uma memória muito mais distintiva, né? O elefante pode ter memória duradoura na questão mais simples, mas nós temos uma muito complexa, né? Muito cheia de objetos. Significa que o medo pode ser um tormento para nós, porque se ele nos dominar, assim como as paixões, ele pode ter objetos, ele procura alguma coisa para se justificar. E às vezes ele tem projeção e ele se define, o nome bonito é que ele se consubstancia, ele se define, ele se concretiza em algum objeto, em algum fato, em algum ser, ou no imaginário. Aí nós chegamos no extremo em que nós passamos a ter medo de coisas que não aconteceram e que talvez nem venham a acontecer. Aí nós passamos a ter interpretações de acordo com as quais as questões da realidade parecem nos apavorar, nos atemorizar, nos intimidar. Olha só, timidez, temor, intimidar. Tá? Tipos de medo. Alguns deles, tá? Um deles pode ser o medo por trauma. Trauma é, muitas vezes, uma memória negativa. Por exemplo, a gente usa essa primeira pessoa não por personalismo, mas é o contrário. Paulo escreve, nós somos feitos espetáculos para os homens, né? E para os planos. E então usamos o nosso exemplo porque ele é sensível, ele é sentido, ele é sensorial. As palavras ficam mais vivas porque é uma coisa que realmente eu sinto. Não tinha como na minha infância me fazer tirar uma foto em cima de uma pedra ou sentado no muro. E o que eu tenho muito receio, mesmo sabendo que é filme, que é montagem, que Missão Impossível, o herói lá, o protagonista, né, vai se livrar e tal. Mas quando eu vejo filme de
escalada, alpinismo, né? Quando eu sonho, nas poucas vezes em que eu estou assim do lado de fora da janela andando naquela marquisezinha ali, ou quando eu vejo o pessoal andando naquelas pontes, né? Aquelas pontes estreitas, ou o pessoal brincando assim no meio-fio, consegue andar assim, as pessoas conseguem dançar, não fala nem aqueles que andam na corda, não. Que aquilo não é ostentação. Eu, se eu não fosse espírita, eu diria que aquilo já é. Aí eu ia dar um tanto de nome aí, sabe? Mas deixa pra lá. Mas então, poderes especiais, né? Só de ver aquilo eu fico apavorado com a altura. Muito possivelmente, se eu perguntar para as minhas vidas passadas, eu posso ter caído, eu posso ter me feito cair. E ficou como trauma em sentido, como uma lembrança, como um sentido, como uma advertência, como uma precaução. Como eu sou muito ruim de centro de equilíbrio, isso vai durar mais vidas. Aí eu já não sento no muro, já não faço essas questões. Podia ser tirar uma foto rápida, né? É dificuldade. Então, trauma, algumas pessoas têm trauma com animais, algumas pessoas têm. Tem casos que nós não narramos, não narraremos, não, é porque os exemplos são muito fortes, tá? Mas conheci amiga que tinha trauma, por exemplo, com Mickeys, tá? Vou dar exemplo só para a gente entender como é o trauma. Onde nós trabalhávamos, se houvesse um Mickey, todo mundo conhece o Mickey, não entendeu bem, né? Pois é. Tem 4 letras brincando de forca, 2 vogais, a última é O, vocês entenderam. Aí, se houvesse um Mickey, podia ser lá no, assim, lá na esquina, alguém gritou porque tem um Mickey. Ela tinha pânico, pânico de tremer, de quase ter um problema cardíaco, aceleração do coração, isso. Muito, muito, muito medo. Então, quando aparecia um Mickey lá, nós tínhamos que trazer a pessoa com pretexto e distraí-la. Era muito complicado, a gente enviava uma brigada, um grupo para poder resolver a situação, né? Um dia ela sonhou que ela era de uma monarquia e um cargo qualquer e que ela prendia pessoas, e onde as pessoas ficavam presas e às vezes algemadas, elas eram atacadas, né, pelos Mickeys. Então, por causa do remorso, ela entendeu que o Mickey era a lembrança do mal que ela tinha produzido. O Mickey era a representação do que de pior ela fez. Então, Mickey era a representação do mal. O mal que estava nela, ela projetou nele. Então, o animalzinho que estava lá aparecendo lá, sem culpa, dentro da natureza dele, através das vidas, inclusive nos sonhos dela. Ela acordava, começava a pingar da mão dela, assim, pingava muito suor, rapidamente. Um dia eu chamei o Ferro, nossa senhora, eu chamei, ela percebeu logo, ela falou assim, tem Mickey lá embaixo, é isso? Porque eu chamei, não tinha, eu tinha que inventar um assunto e na hora eu não tive a ideia. Eu demorei um pouco. O trauma é assim. Então, algumas pessoas têm trauma com relacionamento, tem medo de relacionamento, tem medo de trânsito, tem medo de lugar fechado, tem medo de agulha, tem medo de multidão. É trauma. Essa categoria, acho que cada pessoa tem os seus exemplos, né? Um outro tipo de medo, esse tem que ser cada vez mais abolido, né, do nosso mundo, é o inesperado, é inevitável, tá? Mas o susto, né? O susto fabricado, uma coisa é quando você vai a um teatro e que você quer ser surpreendido, um filme você quer ser surpreendido. Mas na vida real, né? O susto é uma questão que liga totalmente ao nosso sistema. Ele é um medo condensado, é um medo assim, compactado, né? Susto. Às vezes a gente se maravilha, vê uma coisa bonita, estoura um balão, se assusta ver que é um balão por causa de uma festa surpresa, aí é uma coisa. Mas se é um estouro de foguete, de pneu, de alguma coisa, aí também entra a mistura dos nossos traumas com o nosso susto. A nossa interpretação da realidade no medo, ela é dolorosa. Ela dói. Então, às vezes a gente fica como se fosse com o sistema nervoso muito tempo ligado. Isso é desgastante, isso é cansativo, isso é torturador.
Outro tipo de medo que acontece, mas nós vamos chegar em questões de proposta de transformação e o grande exemplo evangélico, tá? Vamos lá. Um outro tipo de medo é o do pré-conceito. O conceito anterior. Ter pré-conceito é um conceito prévio. É uma formação de alguma ideia que eu tenho sobre alguma coisa que não é a priori, então é uma coisa que eu tenho uma ideia sobre aquilo e a ideia que eu tenho é ruim. Então vejamos, na época dos cristãos, os rancenianos, eles tinham que andar com um sininho, né, fazendo um barulho enquanto eles se arrastavam, para que as pessoas se afastassem. Porque a ideia é que eles eram impuros, eles eram amaldiçoados. E eles, na verdade, os antepassados dele, pecaram. E os que pecaram foram castigados. Castigados, entendeu? Como sendo inimigos de Deus. E aí, por serem inimigos de Deus e serem impuros, eles não podiam ter conteúdo, mistura, encostar, passar perto, andar no mesmo caminho deles. Aí, quando nós vemos que eles andavam com o sininho, por quê? Para que as pessoas esperassem passar, o que hoje seria uma ambulância, né? Que tem preferência. Eles passavam não porque tivessem preferência, mas porque as pessoas queriam que eles ficassem longe. E para não dar o azar de cruzar com eles. Que nós colocamos um rótulo de que os rancenianos, então, era assim. E que os epiléticos também eram desse modo. E que os que tinham qualquer tipo de deficiência física, os coxos, né, que são muito citados no Evangelho, eles eram discriminados no pior sentido, eles eram recriminados. Um outro tipo de... Então, isso dá medo, né? Esse estigma, a pessoa tinha medo disso. Isso foi tão poderoso, Francisco de Assis, né? Ele tinha um certo receio, uma certa... a gente não consegue interpretar a psicologia de Francisco de Assis, mas uma das curas que Jesus procedeu em relação a ele foi em relação à lepra. Na época ele chamava leproso, tá, gente? Agora é ranceniano. Jesus lhe apareceu em forma de um leproso, né? Francisco de Assis se encolheu um pouco, e aí o dito leproso, né, perguntou a ele: tens medo, cavaleiro do Cristo? Aí ele ficou envergonhado, está com vergonha, com medo de um irmão, uma repulsa em relação ao irmão. Nessa conversão, da imagem do temor, Francisco de Assis fez o quê? Um processamento do que era o mal, se tornou um bem, se tornou fraterno, se tornou irmão. E nesse método ele vai construindo, inclusive, o irmão fogo, a irmã dor e a irmã morte. Aí a gente já adiantou uma questão que é uma proposta nossa. Mas então, quando nós estigmatizamos por medo por preconceito, quando nós falamos assim, olha, se um gato preto cruzar em nosso caminho, vai dar azar. Aí nós pegamos o gato preto, coitado, colocamos o estigma nele, jogamos nas histórias como gato de bruxa, jogamos o estigma de mulheres na misoginia. Eram bruxas, de que as bruxas eram feiticeiras, que as feiticeiras faziam mal e que o gato ficou nessa confusão. O gato, a aranha. Estigma. É uma coisa de cultura, né? Nós colocamos aqui quais são os animais que são os domésticos, quais são os bonitinhos, e tal, e colocamos aqui os animais que a gente diz assim, esses animais são inimigos da humanidade. A abelha, né, gente? A abelha, ela tem uma sorte imensa. Eu sei quando voa alguma coisa aqui em casa, a pessoa fala assim, não mata não, porque tem que, se for uma abelha, não pode matar. Que a abelha é importantíssima para o planeta, para a flora, para os alimentos e tal, a sortuda. Mas ela é bem danadinha, né? Eu falo que eu não mata, não, acho ótimo que eu não gosto de matar nada mesmo. Mas então, aí quando vem um animal, um inseto assim, eu já torço para ser abelha. Mas eu ao mesmo tempo torço para não ser uma abelha. E tem que tratar com carinho, né? Ela fica ali na sua xícara de café, ali você tem que levar com carinho, levar lá com todo o amor, assim, para tirar do paraíso. Você leva lá para a área, fecha a porta, engana, tira e torce para ela depois não voltar para desforrar e vingar. Ela é protegida. Então, os animais têm esses estigmas, as circunstâncias têm esse estigma. Algumas culturas consideram, por exemplo, que a menstruação feminina é um selo de maturidade,
ingresso na vida adulta, e outros consideram que isso seja um defeito humano. E a diferença disso é que a pessoa vai ter naturalidade ou vai ter medo daquele acontecimento que é natural. Os dogmas também é assim. Quando nós, medo dos dogmas é em que sentido, né? O pecado. O medo que nós temos do pecado. Nós não estamos dizendo que se compara ao nosso caminho deve ser a virtude, pá. Mas nós não devemos ter medo das nossas naturezas, nem do autoconhecimento, e nem da nossa história, e nem do nosso ser, porque nós somos criados por um Pai misericordioso. Porque nós somos feitos para a destinação no amor. Porque se nós tivermos medo de nós mesmos, aí eu adianto outra questão, mesmo que fique fora de ordem o estudo, não posso esquecer. Perguntaram ao Chico Xavier de que ele tem medo, que eu esqueci de incluir isso aqui. Ele falou, eu tenho medo sim. De quê? Ele falou, eu tenho medo de Chico Xavier. Significa que Chico Xavier não se aceitava? Não, ele dizia que ele tinha medo dos erros que ele cometia, do mal que ele podia praticar. Não é porque ele fosse um ser medroso, mas ele é um ser que se conhecia e que procurava se melhorar. E que, de certo modo, se sentia mal quando deixava de fazer um bem, quando alguma coisa ruim acontecesse, né, em que participasse, que ele se omitisse e tal. Então, os dogmas, né, eles também podem ser assustadores. E, às vezes, nós colocamos isso na mente das crianças, e aí é complicado também. Nós colocamos a cultura do medo, né? Nisso, superstições. Pedro tinha medo de muitas coisas por causa das histórias de pescadores, das águas, de entidades, tinha isso. E às vezes com as crianças, nós colocamos uma coisa a ser lúdico, né? Fazer esse joguinho que criança gosta. Tem muito, agora não estou dando aula atualmente, mas os alunos, às vezes, eles escolhem, falam, professor, eu gosto muito de filme de terror, mas eu morro de medo. Porque gosta de medo, foi tudo bem. É o divertimento da pessoa, é a escolha, é o brinquedo. Isso deve ser administrado, isso deve trabalhar nosso fortalecimento, isso gera uma força nessas crianças, por isso que às vezes nós temos pesadelo, para nos fortalecermos. Um dia nós podemos conversar sobre sonhos, talvez seja legal. Mas, se nós colocarmos que o Saci Pererê, que o Boitatá, que a sereia, que o bicho-papão, que esses seres, né, são o predomínio do mal, o mal concorre com o bem, o demônio leva as almas e Jesus se distrai, perde umas criaturas e que eles vão e nunca mais voltam, nunca mais serão salvos e que depois vai ser a nossa vez e que quando nós dormimos, é claro que nós vamos ficar numa cultura do medo. Outro tipo de medo, tá? A tradição. E a tradição trouxe inclusive o medo de Deus nos casos hebraicos. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. E outra questão fundamental que depende de nós hoje. Hoje nós já podemos ter uma ideia sobre isso e saímos um pouco diferentes da nossa conversa. Porque olha só, é a interpretação, é o nosso valor. Lembra que a gente falou sobre valoração? Nós interpretamos os conteúdos de uma maneira otimista ou pessimista. Então vamos imaginar assim, tem filme que ficou famoso porque o Corcunda de Notre Dame ou o Homem-Elefante. Imaginemos o sofrimento daquelas criaturas, as pessoas tinham medo dela porque elas eram feias. Então imagine, nós não trabalhamos, nós não nos prevenimos sobre isso. Aí nós temos a ideia de que o que é feio é mal, o que é mal é mesmo assim, não é divino. Isso é terrível, isso é descabido, porque aí entra Jesus e diz assim, se os vossos olhos forem puros, todo o vosso corpo será luz, porque nós vamos ver só pureza, só bondade, só divindade, só criação divina. É um desafio, mas é um exercício. Então, se eu interpreto que o que é feio para o meu gosto estético, porque isso também é pessoal, é valorativo, tá? O feio de um é bonito do outro, todos nós sabemos disso, tanto é que eu por exemplo, casei, olha só. Olha os exemplos ótimos que a gente tem. Né? Então, se eu pego a ideia de que o feio é uma monstruosidade, ou ele fala é um monstro, e crio medo do monstro, a esposa está achando que é verdade. Ela casou comigo e agora não tem devolução, não. Agora nem se mandar sair, eu saio. Isso é uma preciosidade. Pois é, tá vendo? Eu agora pronto, agora não saio. Né? Voltando, então,
Então, o medo pode vir da nossa interpretação estética. Eu vejo aquilo e tenho medo daquilo. Aí é o medo que eu tenho que me trabalhar. Esse tudo bem. É mudar minha interpretação, ideia sobre as coisas. A Bela e a Fera, né? A maneira como a Bela foi trabalhando a ideia sobre a fera, né? O Fantasma da Ópera, O Homem Sem Face. Todas essas obras, elas têm que sentido? A conversão estética. A nossa mente converter esteticamente. Se eu tenho medo da força, como assim? É forte, então pode machucar. Ver alguém forte, fala, nossa, só tomara que não mexa comigo. Foi o que aconteceu com os hebreus quando Golias apareceu lá, né? Ele era um gigante, foi o que aconteceu com os hebreus quando viram aqueles companheiros que estavam os guardiães lá, os proprietários, né, os ocupantes da dita terra prometida. Também Deus foi prometer uma terra que, em vez de deixar a terra livre, a terra já era de alguém. É complicado também. Isso era uma tragédia anunciada, né? Só de ver os gigantes, a gente já pensa assim, vai me fazer mal. Cão, né? Às vezes o cão ele é bem tranquilo, mas por trauma, por interpretação, nós achamos que fará mal. Uma outra interpretação do medo é a sensação. Às vezes a gente arrepia por causa de uma aragem, de um ventinho. A gente já pensa, opa, tem alguma coisa aqui. Pode ter, sim. Nós nos acotovelamos entre os planos, nós misturamos. Mas, de repente, a gente sente um calafrio decorrente da mudança climática, de uma aragem, de uma corrente de ar, e nós achamos que, a gente acha que alguma coisa está acontecendo. E barulho. Quando nós temos a mente alimentada pelo medo, né, nós estamos falando de um medo mais psicológico. Né? Um barulho, nossa, que barulho foi esse? Um barulho pode ser tanta coisa, né, gente? Pode ser um objeto que cai, pode ser um martelo, pode ser uma obra, pode ser alguém andando, pode ser alguém que arreda um móvel, pode ser um tanto de coisa. Mas, às vezes, a nossa mente, quando tem predisposição, ela já pensa o pior. Não só a aparência de seres, mas dos lugares. Então, um lugar assim, embrenhado, um lugar escuro, mas aí tem a ver, por quê? Porque Jesus disse, a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas porque as obras eram más. Se fossem bons, eles se achegariam à luz. Então, para nós, a escuridão é relacionada à treva, e a treva é relacionada ao perigo, e o perigo é associado, desencadeia o medo. Significa que nós vamos, então, vai perder o medo? Não. Tanto é que Jesus disse, sede mansos como as pombas, prudentes como as serpentes. Quando a intuição diz que nós devemos evitar, isso nós vamos falar também, que um dos elementos que nós temos para lidar com o medo é a prevenção. Prevenção é uma coisa, mas antes de prevenir, enquanto previne, ficar com medo, como se uma coisa imaginária tivesse acontecido, ela se torna real para o nosso organismo. Ele sofre com aquela imaginação como se aquilo fosse realidade. Então, sofrimento real. Nós nos fustigamos nesse sentido. É um tipo de suplício que nós nos impomos. De vez em quando nós precisamos acerenar a mente, perceber a realidade, é meditação, né? Magali diria. E percebemos quantas coisas boas e como o nosso momento é bom. Eu penso isso na hora de dormir. Cada um tem seu gosto. Né? Eu agradeço tanto a Deus quando eu tenho sono, condição e tempo. Condição, o tempo já está. Para dormir, porque isso é um paraíso. Eu, se é o inferno, um espírito lá sofredor, ele fala assim, eu rio daquilo que você, rio-me, né? Rio-me daquilo que chamais sofrimento. Eu durmo, por acaso? Puxa, isso é terrível. É terrível o Memórias de um Suicida, o vale onde não tem flor, não tem cor, sonho de gemido. Então, isso é muita prece, é muita mentalização, é muito auxílio, porque aquele sofrimento é imenso. Mas nem por isso está fora do amparo, da misericórdia, do cuidado, da esperança e da felicidade futura. Ali tem Maria, ali deve ter Francisco de Assis, aqueles espíritos de Legião dos Servos de Maria de Nazaré, bem acompanhados demais da conta, quando vão tendo ordens de ver. Bem, e um outro tipo de medo é quando nós temos estranhamento, e esse medo ele é complexo, porque não é só a aparência estética, é quando nós, a percepção estética, é quando nós estranhamos alguma coisa, e pelo sim, pelo não, a gente já resolve ficar com medo logo, mudar de lugar, de residência, de emprego.
Nós temos medo do desconhecido também, né? Futuro. Crescer. Aí é terrível. Olha só, imagina, viver com medo de crescer, com medo de enfrentar situações, medo de sair de uma turma de sala de aula e entrar em outra, medo da vida, medo do que os nossos filhos vão passar, faz parte. Tem uma medida, como falamos que prudentes como as serpentes, tem uma medida de temor que ela é importantíssima. Acho que já comentei aqui uma vez, mas é um primo fazendo um teste lá de policial, né? Jesus disse para alguns policiais, contentáveis com o vosso soldo, né? Do karma e tal, a gente tem todas as missões são importantíssimas. O nosso lar também tem os guardas protetores da colônia, quando necessário, então, num teste lá, quando perguntaram para cada um, você ficou com medo? Não, medo nenhum, ficou com medo um pouco. Eu fiquei com medo, eu fiquei com muito medo. Aí tais pessoas passaram, as que tiveram um pouco de medo, que tiveram muito medo não passaram, e as que não tiveram medo também não passaram na prova. Por quê? Porque um pouco de medo é necessário. Porque o medo faz a prudência, o medo faz você olhar a criança que está desprotegida, o medo faz você zelar mais pelo seu emprego e pelo ofício mais caprichado, o medo faz você perceber se desligou os aparelhos elétricos, o medo faz com que nós tenhamos cuidado quando lidamos com um meio de transporte, quando dirigimos, quando estamos em vias públicas. Então, o medo também ele é um fator da nossa entrada mediúnica. Ótimo. Mas ele não deve nos dominar. Então, se eu for pensar nessas, imagine, lugares diferentes, pessoas estranhas e o futuro acabou, sobrou quase nada. Aí a gente vive em estado de medo. Então, nós temos um instinto de conservação que naturalmente nos impulsiona para a vida. Assim como o nosso id, que Freud dá esse nome, nos impulsiona para a busca da felicidade. Nós tivemos uma ideia, vamos acelerar um pouquinho, a ideia, nós tivemos a imersão e a cultura do medo em relação a Deus. Aí entra a questão do temor. O medo de que falamos aqui é muito terreno, é muito psicológico. No Antigo Testamento, ele é citado quase que como sinônimo de temer a Deus. E temor, ali, tem muita mistura com o sentido de respeitar a Deus. Nós temos que ter temor. Aquele que teme a Deus, é mais ou menos assim, aquele que respeita a Deus. Tem alguma coisa de tradução que ficou confusa aí. Mas as circunstâncias dão muito essa ideia. Agora, o temor fica misturado com o medo? Claro que fica. Vamos lembrar, eu listei, eu estou doido para falar a palavra elenquei aqui hoje, falei, pronto, mas significa listei. Eu listei, por exemplo, aqui, imagine, você está lidando com Deus, esse Deus destruiu o mundo, conhecido na época do modo narrado, né, como se o mundo tivesse acabado, com um dilúvio. Depois pediu uma desculpa, mais ou menos, fazendo o arco da aliança, um arco-íris. Esse Deus, quando Elias pediu, mandou fogo cair dos céus. Quando Elias pediu, ele estabeleceu uma seca de penúria de fome, porque seca é fome. Até a gente chegar naquela fase, José do Egito soube guardar alimentos lá no celeiro, aquela ideia que já era quase que um precedente das técnicas depois de conservação dos grãos nos lugares frios, né? Mas aí a seca e a fome, a pedido de Elias, Deus concedeu. Um Deus que arremessa pedras contra um exército adversário, do outro lado, antagônico. Chato chamar de inimigo, né? Inimigo para a época, não tem inimigo, somos irmãos. Um Deus que jogou enxofre em Sodoma e Gomorra. Esses dias eu assisti um documentário onde os arqueologistas descobriram o que seria Sodoma e Gomorra, encontraram rudimentos lá, encontraram resquícios, segundo os quais um meteoro, algo teria colidido ali, provocado, e que estava com uma velocidade que provocou uma temperatura mais alta do que a do Sol, por causa do atrito e tal. E que lá eles têm vestígios de enxofre, pelo tipo de coloração e pelas características. Então, até Sodoma e Gomorra já estão sendo rastreadas de que historicamente existiu.
Um Deus que enseguece um exército que perseguia a Eliseu, dizendo isso. Um Deus que transforma a esposa de Ló em estátua de sal, porque ela olhou para trás. E aí, na destruição da cidade, ela também foi incluída. Um Deus que expulsa do paraíso porque você se comportou mal. Eu me comportei mal, descuidei, então você está expulso do paraíso. Você não fica mais na minha sala de aula. Esse Deus seria menos paciente do que alguns professores, né, que evitam muito isso, mas tudo bem. Um Deus que pune com inferno, com choro, com ranger de dentes. A ideia que se colocava era isso como um Deus punitivo. E a máxima, né, dessa manifestação desse Deus, que foram as pragas sobre o Egito. A água se transformar em sangue. Gafanhotos acabaram com as plantações. Um tipo de fuligem que descia sobre os que não eram os escolhidos, que eram os egípcios e tal, antagônico, né? Descia sobre eles e que a pele deles ficava monstruosa. Esse Herodes, que disseram que depois teve uma morte assim, que eles dizem que foi uma crise renal, com um tipo de trombose, umas coisas lá, mas que eles interpretaram que o anjo do Senhor feriu Herodes, como se fosse por vingança, né, por causa da sua soberba também, punição. Então, eu ficava com essa ideia que pune, essa ideia de Deus que castiga. Agora é complicado, hein? Vamos imaginar. Se a gente tem medo dos bichos, do futuro, da mudança de ambiente, dos aspectos, da questão estética, da força, do sonho, da escuridão e de Deus, precisamos sublimar essa nossa visão. Porque os conteúdos da existência estão muito presentes nisso aí tudo e eles são constantes. Então, o desafio nosso, às vezes quando no Antigo Testamento, né, algum feito, algum prodígio, algum milagre, né, era operado, a postura dos presentes, né, era adorar, né. Pedro chega uma hora depois da pesca milagrosa que ele fala, afasta-te de mim porque eu sou pecador. Quando Paulo curou o companheiro coxo lá, e já queriam logo adorá-lo com sacrifício lá, achando que eram Mercúrio e Júpiter, Paulo e Barnabé. Muitas vezes o pessoal se prostra, né? Começa a se prostrar. Aquele instinto de nós nos prostrarmos para adorar é mais ou menos decorrente da época em que às vezes um leão vai subjugar um filhote, porque ela tem que explicar para ele que quando ela rugir, para fugir é para fugir do elefante, do búfalo. Que quando ela rugir não saia, não pode sair do abrigo, que ela foi caçar, senão ele morre. Que quando ela rugir, venha, porque ela vai mudar de território, ele tem que acompanhar, porque ela não consegue carregar todos. Quando ela disser para caçar, rugir, disser não, vocês entenderam, não é nem dizer, nem disser, rugir. Caça, então o comando dela tem que ser respeitado. E às vezes ela submete um filhotinho rebelde de um modo, e ele se sujeita à autoridade dela ou do leão quando ele se deita e colhe as orelhas, por exemplo, ou então aquieta o rabo. Até a maneira de balançar a cauda mostra se ele está em atitude amistosa, reverente, pensa, de ataque, tudo isso são linguagens que eles desenvolveram. Então, aquela tendência de nos submeter e dos primitivos se prostrarem e se adorar, às vezes as pessoas se lançavam ao solo para adorar a Jesus, para adorar alguma manifestação divina que o pessoal chama de epifania, manifestação de Deus, epifania. Mas, então essa questão de nos prostrar, é isso que nós mais ou menos fazíamos. Depois, numa época contrita, ajoelhando. E hoje a gente procura o quê? Fechar os olhos, que a questão não é necessariamente do corpo, embora tudo seja forma de reverência, louvável, importantíssima. Minha mãe dizia assim, Glass, eu entendo aqui, pessoal, tem hora que eu lembro das coisas erradas que eu fiz, que eu tinha vontade, tem hora que eu entendo aqui, pessoal que deita e que se esfrega nos cacos de vidro. Eu falei, mãe, é tão ruim assim. Ela estava usando a literatura, mas ela está dizendo o seguinte, era dor do remorso. Esse medo é complicado. Lembra que Chico Xavier tem medo do Chico Xavier? Então ela pensava nesse sentido, mas aí também nós devemos ter otimismo e auto-perdão, porque a maturidade psicológica dela e nossa antes não é a mesma de agora. Então, se hoje eu acho um absurdo o que eu fazia, significa que hoje eu já não considero
ideal fazer aquilo mais. Então, eu amadureci, a minha personalidade mudou e Deus julga de acordo com a minha psicologia daquela época. Eu não posso ficar carregando os meus males, porque a vida já tem desafios. Medo de sofrer, medo de Deus me punir, medo de me mandar para um umbral, medo dos meus obsessores. Gente, se eu ficar carregando espírito, a gente muda de roupagem, né? Como espírita também nós começamos a carregar um tanto de medos. E nós temos medo de morrer porque é onde que nós vamos, como que nós vamos passar, o tanto que eu tenho que pagar e tal pessoa vai me perseguir. Isso não vai nos tornar mais leves. E a melhor maneira que Emmanuel cita é o quê? Viver o presente e viver bem. Emmanuel até fala assim, evitar as lágrimas é não perder tempo com o tempo perdido. E é importante vermos assim. Bem, na nossa trajetória, então nós falamos de Francisco de Assis que se renovou. O que é que nós podemos fazer em relação ao medo? Uma é a prevenção, precavidos. A outra é a conversão do medo, mudar a ideia do estético, do preconceito, do estigma, do dogma, da tradição. Quando Jesus diz assim, reconcilia-te com teu irmão enquanto estás com teu inimigo, reconcilia-te com teu inimigo enquanto estás com ele no caminho, ou com teu irmão. É o irmão, tá? O irmão está na forma de inimigo, ele vou torná-lo amigo. O medo eu vou lançar luz sobre ele, um esclarecimento. Eu preciso mentalizar, meditar, orar, converter aquela imagem mental, esvaziar aquela nuvem pesada, fazer de uma tal maneira que aquela ideia seja aclarada, divinizada, depurada, purificada, sublimada, quintessenciada. Então, enquanto estou com ele no caminho, eu estou com medo, estou na vida, tá? Eu tento trabalhar isso. Então, sobre os animais, a escuridão, a pessoa estranha, quem pensa exatamente o contrário de mim, quem faz aquilo que mais me incomoda, que mais me irrita, eu trabalhar todos esses conteúdos. O que Jesus fez também para trabalhar a questão do medo com os doentes, né? Com os lunáticos, com os ancianianos, que eram os epiléticos, os lunáticos, os obsidiados. E só tinha medo, né? A gente ainda tem medo de quem às vezes está subjugado. Então, o que Jesus fez? Irmandade, fraternidade, caridade. Eu acho ótimo o caso do Chico Xavier, que disseram que uma entidade apareceu para ele lá materializada, não assim, igual coisa, mas uma materialidade que permitisse a Chico Xavier vê-lo, né? Como se estivesse com o mesmo corpo físico lá, com o mesmo tipo de materialidade nossa. Aí o companheiro veio em forma de diabo, né? Tem essa citação nas memórias de Chico Xavier. Ele veio em forma, pessoal, não, diabo, demônio, capeta, o companheiro veio lá, né? Com o chifre, o rabo, aquele jeito todo apavorante, pá. Ele veio assustar o Chico Xavier. Aí o Chico Xavier viu o companheiro e falou assim, ô irmão, que bom que você apareceu, nossa senhora, estava na tristeza aqui, estava me sentindo muito sozinho, precisando de alguém para conversar, e às vezes é muito problema, né? Obrigado por ter vindo, irmão, senta aí, vamos conversar um pouquinho e tal, você pode me ouvir um pouco? Aí o Espírito pensou assim, perdeu a graça, desarmou-se. E o Chico Xavier olhou e disse assim, olha o irmão, né? Poxa, se o diabo se reveste em anjo de luz, né? O anjo de luz também não pode ser o futuro do diabo, não é isso? O companheiro veio de uma maneira, o Chico Xavier não se assustou. Mudou tudo. Esse primeiro olhar, ele é trabalhado antes, é um desafio, né? Porque a gente já sai cheio de estigma, rótulo, tradição, lenda, superstição e preconceito. Se eu mudar isto, os meus rótulos são diferentes, meus valores, as minhas premissas são diferentes, tá? Aí eu lembro um caso, o Altas, meu irmão, uma vez ele foi assaltado lá perto de uma passarela lá e tal, e lembro dois companheiros, não, entrega, ele narrando para a gente no dia lá, o companheiro pegou e falou assim, não, passa esse negócio, não, tudo bem, meu irmão, pode ficar tranquilo, já vou lhe entregar. Eles vão ficar meio desorientados, porque Francisco fez isso com os ladrões, Paulo fez isso com outros, e acontece. Aí ele falou, não, meu irmão, pode ficar tranquilo, ele não contando para a gente como que foi, né? Não entrega tudo, ele não vem enrolar, não, tá tranquilo, eu vou entregar, não, tranquilo, ó, vou pegar minha carteira que pegou e falou, tá aqui isso, isso, isso. Aí o cara falou, não, então tá. Aí o outro já mudou o jeito de conversar, né? O Alterson pegou e falou que ele assim, aqui, na época era Vale Transporte, aqui, meu irmão, se você não se importar, eu estou indo ali pegar o metrô, e se você levar minha carteira, eu não vou ter nem condição de pegar a condução para ir para casa, sabe?
Então, se você não me importar de me liberar pelo menos um vale transporte que está aí na minha carteira, eu mostro onde. Aí um ficou olhando para ele estranhando assim, o outro olhou e falou assim, entrega logo o vale transporte do cara, só. Você tá vendo que o cara vai ficar sem condução? Aí ele entregou, quando estava saindo, o Alcio falou para ele assim, né? Naturalmente. Meus irmãos, vão com Deus, tá? Tudo bem com vocês e tal. Valeu a gente conversar. E obrigado pelo vale transporte. Os dois saíram, nem correram. Acontece isso. Muda constantemente. Por que ajudou demais? Porque a sintonia dele foi tranquila, foi fraterna, foi calma. Muda tudo. Bem, Pedro. Quando eu digo que Pedro era medroso, nós temos 9 minutos, Pedro era medroso, eu estou sendo mais ou menos injusto com Pedro. Porque Pedro era impulsivo, e sendo impulsivo, ele era reativo. Reativo, então ele era medroso. Ele reagia. Então, afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Não permitiremos que o Senhor vá. O Senhor está andando nas águas, eu também quero andar. Jesus não está lá mais no sepulcro, ele já saiu correndo. Poxa, ele tinha medo, então ele podia estar indo ver uma assombração. Ele saiu correndo para ver. Ele teve medo quando na transfiguração. Isso acontece. Ele tinha um impulso também. Se é o Senhor, então, está andando sobre as águas, eu também quero andar. Aí ele pegou e andou sobre as águas. Bem, então Pedro, ele era reativo. Como ele era reativo, ele era impressionável. Sendo impressionável, ele tinha medo. E Jesus fez com Pedro o que fez conosco. E vai fazendo conosco. Tu és pedra, tu és Cefas, rocha. Sobre essa rocha eu construirei a minha igreja, a minha comunidade, a minha coletividade. Jesus mostra para Pedro um Pedro diferente. E esse Pedro, que é duplo, né? Ele nega 3 vezes, mas depois ele confirma 3 vezes. Tu sabes que eu te amo. E depois esse Pedro, quando anunciam a crucifixão dele, ele disse, eu não quero ser crucificado. Ele fala, você está com medo. Não sou digno de morrer como meu mestre. Eu peço que vocês me concedam um favor, a glória de ser crucificado, então, de cabeça para baixo, que ele é bom e eu não sou, então eu quero o contrário. E eles concederam. Crucificado de cabeça para baixo. Esse foi Pedro. Jesus já havia dito, por que nós temos medo daquele? Para nós não termos medo daquele que pode fazer mal ao corpo, mas que não podem fazer mal ao nosso espírito. O que nos ajuda a ter um estado de mais prevenção, de mais cuidado em relação ao medo? Anotei. Destemor, tá, isso é a fé. Esse é o futuro, eu tenho fé. E as crianças? Deus cuida das crianças, Ele cuida dos pássaros. Nós valemos mais que os pássaros. A veste, o alimento são menos que o corpo. Ele vai cuidar para que tenhamos alimento. A fé é assim, sabe? O que eu vou fazer? Como vai ser meu futuro? Como eu vou sobreviver? E quando eu envelhecer? E quando eu ficar doente? E quando eu for para o plano espiritual? Fé. A fé, ela extrapola o pensamento racional. A fé, ela tem uma ligação direta com Deus, que desconsidera algumas circunstâncias, alguns tempos, início, meio e fim. A fé, ela é uma ligação direta. É uma lâmpada que deve arder constantemente. Segunda questão, a coragem como alimento. Não a coragem de sermos inescrupulosos, mas a coragem de lidarmos com as circunstâncias e tentarmos resolver o que for possível, passo a passo, um dia de cada vez. Pureza, né, dos olhos, purificar os olhos, ver tudo como sendo bom, tudo como aprendizado, tudo como concorrendo para a nossa evolução, tudo como parte dos planos de Deus. Conhecimento. Se eu conheço o tipo de animal e sei que aquela cobra não é venenosa, que ela está com mais medo de mim do que eu dela, que aquele rato, o Mickey lá, está com mais medo de nós quando apareceu de dia do que nós dele, que aquela irmãzinha lá, a esposa do que é caro, não é caro, é barato, a esposa do barato, vocês entenderam, né? Que ela também tem sua tarefa, sua missão, que a mosca, o morcego, estou falando só os animais que a gente, na nossa cultura aqui, né? Ficam mais complicados. Tudo tem sua razão de ser, esse sistema se equilibra. O conhecimento. Se eu tenho conhecimento, eu lido melhor com a realidade, com o presente, com os objetos, com as doenças, com o clima, com o caminho, com o trajeto, com a psicologia humana. Então, o conhecimento ajuda muito, mas a fé é ligação direta.
Ah, mas aí então, pessoa que não tem conhecimento então vai ser medrosa, não, porque os puros verão a Deus. Bem-aventurados os simples, os humildes. Por quê? Porque Jesus fala que eles são bem-aventurados. Naturalmente, essas pessoas, e quem participa em reunião mediúnica sabe disso, às vezes aqui com o Pedro Preto Velho, aquela sinhazinha, aquele espírito mais simplório, mais interiorando, chega ali com uma bondade tão grande, que no plano espiritual é o irmão de todos, são os Pedros, do plano espiritual. Próximo do nosso fim, então Jesus diz, né? Não tem mais os que matam o corpo, não podem matar a alma. Tem meio que pode fazer perecer você no plano espiritual e tal, que é o defeito, as imperfeições, que demoram tempo, mas também se salvam. Ah, eles não entram no reino do céu. Não, os defeitos não entram no reino dos céus, mas os seres todos entram sim. É questão de tempo diferente, né? Paulo de Tarso. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. A de Paulo é segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículos 8 e 9. Coloquei referência, eu não costumo colocar, só porque quem quiser se alimentar do mantra, né? Em tudo somos atribulados, não é assim? Mas não angustiados, quer dizer, ele é atribulado, não vivia angustiado. Perplexo, lembra do susto? Mas não desanimados. Como nós vamos fazer agora? Né? Na hora do naufrágio, deve ter sido assim, Paulo. Tudo que ele escreve foi muito vivo. Perseguidos, os cristãos, mas não desamparados. Abatidos, é natural que a gente tem hora que fica desenergizado, cansado, triste, né? Mas não destruídos, nós somos indestrutíveis. Bem, então isso é para fecharmos, até que nós alcancemos o estado de, aí sim, a transcendência, aí o estado dos iniciados, dos que têm cristandade, dos iluminados, dos santificados, da perfeição da alma, o samadhi, a imperturbabilidade. As ofensas não é só o inimigo que nos ofende, o medo é uma ofensa que nós recebemos da realidade, das circunstâncias de algum ser, de algum pensamento, de alguma imaginação. Quando alcançarmos estado de imperturbabilidade, nós não seremos sem graça. Ah, mas então e os estímulos? Eu não vou reagir a nada, eu vou ser um vegetal? Não. Você vai perceber, acredito, né? Nós perceberemos até as vibrações cósmicas, até a música celestial, até a voz, a linguagem dos anjos. E nós perceberemos isso em todas as criaturas. Aí sim, nós falamos de Pedro, né? Aí os Pedros serão Cefas e nós seremos Chicos e Franciscos. Está bem? Então, tomara que tenham sido claros, otimistas, e na semana passada eu falei para vocês, Mateus capítulo 27, versículos 51 e 53. Demonstra se vai aparecer um minuto, eu tenho que cumprir uma fala que eu tive na semana passada. Já acabou já acabou a sintonia, chega aquele momento que eu começo a avacalhar, rapidinho. Lembra que eu falei que a gente com medo? Aí veio nesse clima de medo nosso, se nós tivéssemos na época. 3 versículos. Lembra que eu falei daquele Halloween, aquele negócio que aconteceu quando Jesus... em tuas mãos entrego o meu espírito. Aí Mateus escreve: e eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Isso é um eufemismo, tá? Corpos de santos que dormiam nos sepulcros, ou seja, mortos, né? E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. É Mateus. Isso às vezes a gente não percebe. Se nós ficarmos com medo, olha só. Você já pensou? Tem notícia de Jesus ressuscita e a gente fica com medo de um efeito desse? Chamaram de santos. Tudo bem, né? Tudo bem, Gladys. Tudo bem. Então tem que sejam os nossos brinquedinhos no Parque da Evolução, tá? Nós que no Parque da Evolução, a gente fica aqui nesse bate-bate tentando evoluir, não é assim? Montanha-russa. Aqui na Terra não tem trem fantasma também. Todo dia que a gente acorda, a gente não sabe como vai ser o túnel do tempo. Então, valeu. Perfeito. Grato pela paciência.
Alegria por estar aqui. Mais uma vez, muito obrigado pelas palavras, Gladys, né? E eu, como todos, né, a gente agradece muito e ficamos aguardando o próximo encontro, né? Próximo tema, o pessoal escolheu máximas, né? É, E um dia nós podemos conversar sobre sonhos também, né? já fica Um dia. definido aí, né? Já Ó. fica definido. Próxima massa. Ei, chefinho. Oi, tudo bem, Vanessa? Como vai você? Feliz? Tudo bem, graças a Deus. Saudade de você. Mas eu tô aqui todas as segundas, viu? E você acha que eu não percebi? Não, Vanessa. Eu fico quietinha. Você acha que eu não vejo seu anonimato, não? Você se apagando para que a gente... você é um menino para que a gente cresça? Nossa, chefe, não deixa eu com vergonha, não. O que é isso? O que tem de cantor aí? Bem, Gostei muito, viu, chefe? Gostei. Gostei da sugestão do tema de sonhos. que bom, então. Muito bom. Gostei. Eu fico feliz, tá? Parabéns por falar. Até. Ótimo ouvi-la. Com Deus. Abraço a todos. Até mais, tá? Bom, Sandro, tá lá cumprimentando. Bom, Franklin. Olá. Bem, ô Demóstenes, enquanto mais eu vou falar uma coisa. A gente tem medo até de falar aqui, porque é tanto artista, é tanto cantor que a gente vai vendo e descobrindo. Eu já falei vários nomes conhecidos. Esses dias eu estava vendo o currículo da nossa irmã, Kátia, ali, né? Até aula de canto. Eu falei, dá medo. Eu fiquei até com medo, eu tenho medo até de dar boa noite, cara. Eu, quando eu vou falar boa noite, eu acho que eu falei errado. Chefe, esse mérito é seu, é a legião que te segue. Olha que beleza. Pois é, impressionante. Isso aqui é uma pleia de nome bonito de artista. Nós estamos seguindo o mestre. Amanda, olá. Vem, tá ali. Vem, já cumprimentei. Fique à vontade, tá, Demóstenes? Sandro, bom vê-lo, tá? Como eu não posso ver vocês, eu fico lendo o nome de vocês várias vezes durante a palestra. Eu sou estrábico mesmo, eu faço uma coisa, leio outra. Claro. Vem, Vanessa. O Gladson. Oi, pode falar, meu amigo. Lembrar do Anakin Skywalker lá e o medo dele, né? E depois, quando ele lá na frente, ele dá a vida pelo filho, né? Pois é, tá vendo só? O medo, às vezes, é uma preparação, é o primeiro combustível. Não é verdade? Ele se transforma, muito bem, ótima lembrança. Pois é. Deixa o pessoal descansar, que eles já sofreram muito na aula hoje, né, Demóstenes? Nada, tranquilo. Sempre alguém tem mais uma coisa para colocar, né? Então fica aberto aí, nós temos aí. Melhor, já avançou o tempo, né? Já avançou o tempo, já. Já avançou o tempo. Por isso que eu tô calado, gente. Pois é. Mas eu te agradeço mais uma vez a presença de todos e as pessoas que vieram pela primeira vez, sintam-se à vontade. O convite será estendido também a todos os grupos que eu participo, né? Então, a gente agradece de coração, né? Vou aproveitar então hoje, Franklin, já que você está caladinho, não quer falar nada, vai fazer a prece por nós? Com certeza. Então, certo. Graças te damos, Senhor Jesus, por esta oportunidade sublime de estarmos aqui reunidos em teu nome. Te agradecemos, Senhor, por tanta coisa que recebemos e que vamos receber. Rogamos neste momento, Senhor, o amparo para toda a humanidade, que tua misericórdia atue sobre nós. E, Senhor Jesus, leva a tua misericórdia, o teu amor, a paz, a cada lar aqui hoje representado. E aqueles também, Senhor, que hoje não puderam estar reunidos conosco. E faz no dia a dia, Senhor, de cada um de nós, um instrumento de teu amor. Despeça-nos da tua paz e que assim seja. Que assim seja. Obrigado. Então tá, gente. Fiquem com Deus. Até a próxima. Eu também. Boa noite a todos, pessoal. Obrigado pela sintonia e sustentação, tá? Até breve. Com certeza. Valeu lá, o amigo Melo, lá, o cantor. Eu peguei um finalzinho da música. Ótimo. Obrigada. Parabéns, tchau, Gratidão, viu? E Kátia? muito bem, obrigado, Não. Kátia. Gratidão, foi maravilhoso, Desculpa, viu? Parabéns por tudo, Kátia. Valeu. Muito Até mais. obrigada. Beijo. Boa noite. Tchau. Beijo, tchau. Boa noite. Com Deus. Obrigado, viu, Cacá? Foi um prazer conhecê-la. Obrigado, Meiro, mais uma vez, pela participação.
Silvaninha, um beijo para você, a Iris. Silva de Alvinópolis, ó, que beleza. Coisa, hein? Uma bênção. Muito legal. Tchau, Aires. Tchau, pessoal. Fique com Deus, gente, ó. Tchau, gente. Não, eu vou querer ficar a noite toda. Aí não. Tchau, 1, 2 e Tchau, pessoal. Tchau. Tchau, fiquem com Deus.